Olá, você quer aprender a desenvolver regulação emocional? Então, faz uma pausa na sua navegação comigo. Bom, gente, eu gravei um vídeo, eu vou colocar ele na descrição aqui, explicando o que é regulação emocional. Se você não assistiu esse vídeo, eu super recomendo que você assista, né, para você entender o que é regulação emocional. E aí você volta aqui para você continuar aí o aprendizado, porque neste vídeo, como eu falei, eu vou trazer 8 dicas, na verdade, 9 dicas de como você pode desenvolver essa regulação emocional e manter aí uma boa saúde mental. Então vamos lá, gente. O objetivo, né? O objetivo aqui, deixar bem claro, não é você controlar as emoções. O objetivo não é você eliminar as emoções. O objetivo aqui deste vídeo é você desenvolver a sua capacidade de sentir, compreender e responder às suas emoções, né? Principalmente as emoções intensas e difíceis, né? De uma forma mais saudável. A regulação emocional, né, que eu falei aí no vídeo anterior, gente, é uma habilidade. Isso é uma notícia muito boa. Por quê? O que que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que você, todos nós, a gente pode sim desenvolver a regulação emocional ao longo da nossa vida. Bom, esse vídeo e o vídeo anterior também, eles foram aí baseados no trabalho de um pesquisador chamado James Gross, que é aí um pesquisador aí muito bacana nessa área de regulação emocional. Ele é referência aí na área e esses 2 vídeos são baseados aí no trabalho dele. O trabalho dele, né, nos ajuda aí a elaborar estratégias para a gente desenvolver a regulação emocional ao longo da vida. Então vamos lá. São 9, né, estratégias. Então vamos começar aqui. A primeira estratégia é você aprender a identificar aquilo que você está sentindo. Você vai aprender exatamente a identificar, a nomear aquele seu sentimento. Isso é o que a gente chama na psicologia de consciência emocional. Muita gente, né, fala assim: "Ah, eu tô mal, eu tô estressada, eu tô nervoso", né? Você com certeza já aí pensou, já falou isso. Se pergunte, né, qual é a emoção que está presente naquele momento? O que que eu de fato estou sentindo? O que está por trás desse eu tô mal, eu tô estressada, eu tô nervosa? É tristeza, é medo, vergonha, culpa, raiva, solidão, insegurança, frustração. O que que é? Que tipo de emoção? Eu só nomeei aí algumas, né? Então, assim, seja curioso, se pergunte que tipo de emoção tá por trás daquilo dali que você tá sentindo. Perguntou? Então, vai para a segunda pergunta. Se pergunte qual é a necessidade que essa emoção está tentando comunicar para mim? O que que essa emoção está tentando ali me dizer? Que necessidade essa emoção está ali tentando me mostrar? Vamos aqui, um exemplo que eu sempre gosto de trazer para os meus clientes, gente, que é muito comum, né, da gente usar a expressão: "Ah, eu tô estressado". "Ah, Thalita, eu tô estressada". Então vamos lá. Eu tô estressada, né? Essa expressão, o estresse, né, pode significar aí uma série de coisas e coisas assim completamente diferentes. Então vamos supor, você fala assim para mim:
Ah, eu tô estressada por causa do meu trabalho. Ok, mas esse ser estressado a gente tem que investigar, né? Qual a necessidade da emoção? Que emoção tá por trás disso? Porque esse ser estressado, né? Eu tô estressada, pode tanto significar. Eu tô estressada porque eu tenho muita coisa para fazer no trabalho, eu tenho muitas tarefas para cumprir. Ou então pode também significar eu tô estressada porque eu quero mudar de carreira. Então, olha só, eu usei o mesmo termo, né, estresse, para definir coisas totalmente diferentes, né? Uma é um problema aí diário e outra aí é uma questão, né, que tá falando aí a longo prazo sobre a minha carreira, sobre a minha vida. Então, esse é um exemplo aí, eu acho que eu gosto muito, que enfatiza, né, a necessidade da gente ser curioso com relação ali aos nossos sentimentos, né? O que que tá por trás daquele sentimento? O que que aquele sentimento ali tá tentando me comunicar? Feito isso, né? Você identificou aquela emoção que está por trás, então você vai renomear a sua frase. A frase aí que você repete para os outros, ou então que você fala consigo mesmo. Como assim, Thalita? Então, ao invés de você falar, eu sou uma pessoa ansiosa, você vai passar a dizer, eu estou sentindo ansiedade neste momento. Pode parecer assim muito simples e até meio bobo, né? Mas essa virada, né, de eu sou ansiosa para eu tô sentindo ansiedade, gente, isso vai criar uma distância muito grande entre você e a sua emoção, o seu sentimento. E isso é importante, né? Se você aí viu o vídeo anterior sobre o que é regulação emocional, isso é muito importante porque você não é a emoção que você sente. Você é muito mais, né? Você está tendo uma experiência emocional, o que é totalmente diferente. Você não é a raiva, você não é a ansiedade. Você está apenas tendo uma experiência emocional. Então é muito importante a gente aí criar uma distância, né, entre o que a gente é e aquilo que a gente sente. A segunda estratégia para a gente desenvolver, essa estratégia um é muito longa, né? Parece várias, mas enfim. A segunda estratégia para a gente desenvolver aí a regulação emocional é a gente aprender a observar a nossa emoção antes da gente agir, né? Porque quando a gente reage, né, de uma forma aí desregulada, a gente sente emoção e age impulsivamente. Ou então sente a emoção e age de uma forma aí que é autossabotagem, né? De uma forma aí que vai trazer a autossabotagem. Como eu falei, né? Há muitas dificuldades aí de relacionamento, muitos problemas acontece porque existe uma reação automática, né? Você sente aquele sentimento desconfortável, aquele sentimento intenso, e aí você reage imediatamente, né? A regulação emocional, ela vai criar um espaço. Que espaço é esse? Você sente aquele sentimento intenso, desconfortável, você vai observar e você vai escolher como que você vai responder aquele sentimento, como que você vai aí responder àquela situação. Então vamos aí trazer um exemplo, né? Vamos supor que você recebe aí uma crítica no seu trabalho. Uma reação automática, né? Uma reação aí
desregulada emocionalmente seria da seguinte forma: ah, me criticaram, então isso significa que vão me despedir porque eu sou incompetente. Ou então, me criticaram porque tá todo mundo contra mim. Esse é um exemplo típico de uma reação que não é regulada. Como que seria, então, uma reação regulada emocionalmente? Você recebeu a crítica no trabalho e aí você vai falar, ok, essa crítica despertou insegurança em mim. Eu posso sim sentir esse desconforto e ainda assim eu posso avaliar, eu posso ver se tem algo que eu possa aprender com essa situação em que eu me encontro. Tem hora, né, gente, que tem situação na vida que a gente pode sim aprender algo, né, de uma situação ruim, mas tem hora que não tem nada pra gente aprender. E tá tudo bem. O ponto é que a emoção intensa e desconfortável que você sentiu, ela trouxe uma informação, né? Porque a emoção é isso, ela traz informação. Mas a emoção, ela não direciona, ela não guia o seu comportamento, a sua resposta. Então é muito importante a gente aprender a capacidade aí de observar, né, a nossa emoção. A terceira estratégia é a gente desenvolver a habilidade de tolerar um desconforto emocional. O que que eu tô dizendo? O que que eu tô querendo dizer com isso? De novo, tô igual o disco velho. Você não precisa eliminar os sentimentos intensos e desconfortáveis, né? Muita gente tenta aí fugir desses sentimentos e aí essas pessoas acabam aí criando um problema muito maior para a vida delas. Que tipo de problema, por exemplo? Vício, né? Se a gente for aí analisar o vício, a pessoa pode aí passar a vida buscando aprovação dos outros, né? A pessoa pode passar aí horas, às vezes, nas redes sociais para não ter que pensar, né, em determinadas situações difíceis que ela está lidando. A pessoa pode evitar conversa difícil, né? Conversas aí desconfortáveis com entes queridos. Todas essas táticas que eu mencionei aqui, né, elas vão sim trazer um alívio imediato, vão sim trazer uma solução, mas elas vão trazer uma solução temporária, porque na verdade, gente, todas essas estratégias, o vício, passar horas no celular, evitar conversa aí desconfortável, buscar a aprovação dos outros. Tudo isso, gente, vai sim manter o problema, vai manter o cerne do problema, vai só trazer uma solução temporária. Você pode sim sentir emoção intensa e desconfortável sem agir, sem responder de forma destrutiva para você e também para os outros. Se pergunte, ok, como que eu consigo sentir isso sem ter que resolver tudo imediatamente? Essa é uma forma de você aí aprender a tolerar esse sentimento desconfortável, né? Como que eu posso sentir isso sem ter que trazer uma solução, sem ter que resolver tudo agora, né, na lata, sem ter que resolver imediatamente? A quarta estratégia é você aí questionar os seus pensamentos automáticos. Eu acho que eu gravei, eu não tô lembrada, mas eu acho que eu gravei um vídeo sobre isso. Se eu gravei, eu vou colocar aqui na descrição. Mas enfim, vamos trazer aqui um exemplo. Sua amiga não responde a sua mensagem. O pensamento automático vai ser: ah,
ela tá me ignorando, eu machuquei ela, ela tá com raiva de mim. Questione esse pensamento, né? Será que essa é a única explicação possível para essa situação? Será que não tem outra possibilidade? Talvez aí, sei lá, a sua amiga está ocupada, talvez aí ela está passando por uma situação difícil, talvez a sua amiga ela não está com cabeça para responder ou ver a sua mensagem, ou talvez aí o telefone dela está com tanta mensagem, né, que ela não conseguiu ver. Será que essa explicação que você pensou para essa situação é a única possível? Questione o seu pensamento. Regular emoção, gente, não significa a gente pensar positivo o tempo todo, né? De forma alguma. Na verdade, regular as nossas emoções significa a gente aí pensar de uma forma muito mais flexível. Significa a gente aí pensar, né, adotar uma perspectiva mais realista daquela situação. A quinta estratégia é a gente aprender a cuidar do nosso corpo. Pra gente aí ajudar o nosso cérebro, né? Eu adoro falar aqui não tem essa distinção entre saúde física e saúde mental. O cérebro faz parte do nosso corpo, tá no nosso corpo, então a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Automaticamente a gente vai estar cuidando aí da saúde do nosso cérebro. E as emoções, gente, elas não estão só na nossa mente, né? As emoções, elas são também assim, sensação, experiência corporal. A gente sente as emoções no nosso corpo, né? É muito interessante que a gente consegue distinguir, né, as emoções no nosso corpo. Quando a gente está estressado, né, o nosso sistema nervoso ele entra aí em modo de ameaça, em modo de alerta. Coisa simples, né? Que não demanda aí tempo, que não demanda dinheiro, ajuda muito a gente a cuidar do nosso corpo e cuidar do nosso cérebro. Que coisa simples, Thalita? Eu tô falando aqui de respiração lenta, respiração profunda, um sono adequado, atividade física, nutrir o nosso corpo, né? Uma alimentação equilibrada. Eu tô falando de momentos de descanso para você de fato descansar. E também tô falando aqui de relacionamento saudável. Eu acho que eu já gravei aí vídeos sobre tudo isso, tá? Então, essas aí são coisas simples que ajudam sim a gente não só a cuidar do nosso cérebro, mas também ajuda a gente a desenvolver a regulação emocional. E aí você me pergunta como? O nosso corpo, gente, ele vai enviar mensagens para o nosso cérebro, né? Quando o nosso corpo recebe aí sinais de segurança, né? Um sono adequado, uma alimentação adequada, relacionamento saudável, fica muito mais fácil para a gente aí recuperar o equilíbrio, a regulação emocional. Sexta estratégia, né? Estratégia número 6: praticar a autocompaixão ao invés de autocrítica. Muita gente pensa, né, que se elas forem assim duras consigo mesmo, né, que se criticar, se autocriticar, elas vão melhorar, vai aí ser uma pessoa melhor, desenvolver aí como ser humano. Gente, tem várias pesquisas, tá, científicas que apontam uma associação entre a autocompaixão e um maior bem-estar psicológico e também a uma relação mais saudável consigo mesmo. A autocompaixão é muito importante fazer essa distinção. A autocompaixão não é você se fazer de vítima.
Talvez eu até grave um vídeo sobre isso. Isso é um assunto interessante. A autocompaixão não é você aí se fazer de vítima. A autocompaixão é você aí responder a si mesmo, né? Responder a si mesmo da mesma forma ou com a mesma compreensão que você teria aí com o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, com alguém que você ama, né? Uma pessoa aí que usa a autocrítica, ela falaria assim para si mesma: Ah, eu sou um fracasso porque eu tô sofrendo. Eu não tô valendo nada. Uma pessoa que pratica a autocompaixão, ela já teria um diálogo interno diferente. O diálogo interno dessa pessoa seria mais ou menos assim: ok, eu tô passando aí por um momento difícil, o sofrimento faz parte, eu vou cuidar de mim enquanto eu passo por esse sofrimento. Bom, gente, a dica número 7 é você aprender a comunicar as suas emoções de forma clara e de forma saudável. Gente, a gente não pode acumular sentimentos. Uma hora aí, né, a gente explode. Acho que todo mundo já passou por isso. Quando a gente acumula sentimento, a gente só vai engolindo. Uma hora a gente explode, a gente pode explodir com uma pessoa que não tem nada a ver com nada. Então, um exemplo aí de você comunicar a sua emoção de forma clara. Aliás, um exemplo de não comunicar a emoção de forma clara seria assim: Ah, fulano, você não se importa comigo, você não tá nem aí pra mim. Um exemplo de você comunicar a sua emoção de forma clara e saudável seria assim: Fulano, eu me senti sozinho quando isso aconteceu. Eu gostaria que a gente conversasse sobre isso. Olha aí, você está comunicando a sua emoção de uma forma clara, de uma forma mais saudável. Expressar a nossa emoção de forma clara e saudável, gente, vai sim ajudar a reduzir conflitos e vai aumentar a nossa conexão saudável com as pessoas. E por fim, né, a oitava estratégia é a gente aí desenvolver práticas, né, práticas de praticar, práticas de atenção plena. Eu gravei vídeo sobre isso, vou colocar aqui também na descrição. Essas práticas, gente, de atenção plena, né, elas vão ajudar você a observar, né, os seus pensamentos, as suas emoções, sem que você reaja a elas automaticamente. Além disso, essas práticas aí vão ajudar você a observar seus pensamentos, suas emoções, sem que você aí acredite neles. Com essas práticas, você vai estar aí mais presente, né, naquele momento, no presente, e você vai agir mais de acordo com o seu valor quando as emoções difíceis aparecerem, porque elas vão sim aparecer na vida aí de todos nós. Por fim, a última prática, né, a prática número 9 é fazer psicoterapia, fazer psicoterapia é ótimo aí para a gente desenvolver a regulação emocional. E vou aqui, né, dar uma dica extra, né, a dica número 10: se inscrever no meu canal aí, porque eu tenho vários vídeos com dicas para você aí cuidar da sua saúde mental, da saúde do seu cérebro. Bom, gente, essas foram aí as 10, né, estratégias para você desenvolver regulação emocional. Muitíssimo obrigada por você ter ficado até aqui e até a nossa próxima
pausa na sua navegação. Tchau!